Nosso capítulo 4 vai nos falar sobre a história da ação da igreja. Vamos lembrar, o capítulo 1 nos fala sobre a rebelião que o homem teve perante seu Deus, seu Criador, e foi expulso da presença do Senhor. Capítulo 2 nos falou acerca da redenção provida por Deus para que este homem que se afastou de Deus e estava numa alta estrada para a perdição, ele pudesse retornar ao Salvador, ao seu Deus, através da salvação em Jesus Cristo, que foi o Cordeiro de Deus oferecido como resgate pela humanidade. E o capítulo 3 nós vimos a instituição da igreja como aquela responsável tanto pela comunhão quanto pela proclamação dessa mensagem de salvação à humanidade perdida. Agora no capítulo 4 nós vamos ver a questão da história dessa igreja. Ela se divide em pelo menos 3 momentos bem distintos. O primeiro momento ele é conhecido como período antigo, que foi o da igreja lá de Jerusalém, logo após a descida do Espírito Santo. Ali, nesse momento, se entende que houve a oficialização dessa igreja no mundo espiritual, que ela foi institucionalizada, ela foi legitimada a partir da descida do Espírito Santo. Ela viveu aquela ansiedade, aquela expectativa pelo retorno de Cristo, porque, lembremos, Cristo disse, esse evangelho será proclamado a todas as criaturas, então virá o fim. Então, aqueles primeiros discípulos, aquela primeira igreja, os primeiros pais na fé, eles pegaram e viveram essa expectativa dizendo, precisamos anunciar para que se dê logo o retorno de Cristo. Ora, essa igreja, além de ser uma igreja que vivia em fé, que vivia a proclamação do evangelho, essa foi a igreja que, a partir de um dado momento, lembremos que por volta do ano 62, depois de Cristo, Paulo já se encontrava preso como fruto da perseguição religiosa que já mostrava os seus primeiros sinais. E assim, daí por diante, foi muito mais intensa a perseguição. Paulo foi um dos martirizados. Então, essa igreja, do primeiro momento, ela foi uma igreja intensamente perseguida. Perseguida pelo governo romano, principalmente. Ela foi uma igreja assim, onde muitos cristãos foram lançados aos leões, lançados nas arenas, foram crucificados e foram feitos como tochas vivas para iluminar as estradas de Roma. Vejam a crueldade como chegou para com os cristãos do primeiro momento. Essa igreja foi uma igreja de fé, foi uma igreja de amor e foi uma igreja perseguida. O segundo momento que nós vimos foi a igreja institucionalizada, já como religião oficial do Império Romano. Em um primeiro momento, perante Constantino, ela foi apenas reconhecida no seu direito de ter propriedade, de liberdade religiosa, de liberdade de culto, mas adiante, todavia, ela passou a ser considerada realmente oficialmente como a única religião que deveria ser seguida no Império. Ora, por um lado foi bom, porque isso evitou que houvesse toda aquela perseguição, só que em contrapartida, houve uma mistura entre igreja e mundo, entre igreja e governo. Essa mistura não foi nada salutar, foi altamente perniciosa, porque todos os hábitos que havia no mundo, que havia dentro do governo, eles passaram a estar dentro da igreja. E a igreja deixou de ser aquela igreja separada, aquela igreja santificada, aquela igreja que era organismo vivo, que era noiva do Cordeiro, que era noiva de Cristo, a igreja pura. Nesse tempo, foi quando no ano 590, se deu também a ascensão do papado, através do primeiro Papa, que foi o Papa Gregório I, onde a política ela foi muito mais intensificada assim, na igreja. Então essa igreja do segundo momento é a igreja do período médio, em que ela se afastou da fé, ela se afastou do primeiro amor e tornou-se mais uma igreja formal em suas práticas e que servia mais para o governo do que aquilo que era a sua função, que era proclamar a salvação em Jesus Cristo. E o terceiro momento, ele se deu em 1517. Por que razão? Porque essa igreja que nós vimos do período médio se afastou de Deus. Então, através de um homem chamado Lutero, ele lendo as Bíblias, era um padre, ele lendo a Bíblia, entendeu que a salvação não se obtinha como no momento que estava sendo proclamada, através da venda de indulgências. As pessoas conseguiam, entre aspas, conseguiam, era esse o discurso, comprar a sua salvação através das suas obras,
E essas obras, por vezes, muitas vezes, pagas em dinheiro. Ora, Lutero chegou proclamando: a salvação se dá unicamente pela fé em Cristo Jesus. Esse é o momento em que se diz que houve a Igreja Reformada. E esse período, que é o terceiro momento da Igreja Reformada, ela se estende até nossos dias. É o período onde se redescobriu a salvação pela fé, a procura pela santificação, a procura por ser igreja, noiva e corpo de Cristo, e não igreja, noiva do mundo. Igreja, corpo estendido de um governo. Igreja, assim, um organismo vivo, um organismo espiritual que voltou aos seus princípios, que era viver a expectativa do reencontro com seu noivo Jesus. Então, 3 momentos dessa igreja. Primeiro momento, o momento da igreja que vivia o amor e a fé, segundo, e foi perseguida. Segundo momento, da igreja oficializada como igreja do Império Romano e, consequentemente, uma igreja que se afastou da verdade. E terceiro momento, que é o momento da igreja reformada.